Nova Manhã. Entrevista. E a gente volta a falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. Agora estamos em contato com a fundadora da ONG Mulher em Construção, que atua, inclusive, né? Começou ali na região de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje tem uma atuação nacional. E a Bia Kern está com a gente aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da ONG, também formas de ajudar, principalmente a reconstrução dessas cidades. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes. A gente realmente está numa situação muito delicada e não pensamos que chegaríamos a tanto, né, e ainda continua, então a situação é extremamente delicada. Nós começamos as nossas atividades há 18 anos atrás, quando a gente só queria, na realidade, beneficiar mulheres para entrar no mercado da construção civil, entrar nesse mercado, né, que é tão necessário. Enfim, são mais de 25 milhões de moradia que tem problema no Brasil, aliado isso ao desemprego e a falta mesmo, né, de profissionais capacitados. Quando a gente ia pensar que a gente ia chegar numa situação dessas como a gente está? Aqui em São Paulo a gente tem várias atividades também, tem um grupo muito forte liderado pela Camila Ladef, mas agora as forças estão voltadas lá para o Rio Grande do Sul. Então a nossa ideia agora é o que a gente está lançando lá, a gente vai entrar no segundo momento, quando as águas baixarem. Então a nossa pretensão é resolver o problema das cidades, que é a questão da moradia, das residências, enfim. Então a gente vai fazer escolas de emergência, com a parceria das universidades, com as mulheres que já aprenderam conosco, que foram mais de 6.500. Então, são mulheres que trabalharam conosco, a gente está aliado às instituições como o CAL, CREA, IAB, fazendo com que a gente construa dentro das universidades galpões de obras e ensinem as pessoas a reconstruir as suas casas e depois entrar nas frentes emergenciais que são da área, enfim, que precisam, né, validar a gente, enfim, por isso a organização com as instituições, para que elas validem esse nosso regresso, esse regresso das pessoas, que tem que haver todo um processo. É possível a gente construir ali, não é o que nós precisamos, né, para retomar, para retornar para as nossas residências. Então, muito tem que ser estudado ainda, estamos no primeiro momento, mas ainda é muito difícil para nós definir efetivamente, né, o que vai ser feito. Ô Bia, eu queria que você trouxesse para a gente também informações a respeito da própria cidade de Canoas. O que é que você tem recebido de informação de lá? E se há uma previsão, como você disse, a gente está num momento ainda de salvar pessoas, de auxiliá-las e depois tentar uma reconstrução. Você acha possível a gente trazer um prazo de como ou de quanto tempo isso será possível de reconstrução? Eu pergunto porque o prefeito de uma das cidades, não lembro qual foi, ele chegou a falar em 60 dias para tentar normalizar um pouco mais a cidade. Vocês trabalham com esses prazos também, um pouco mais, não dá para prever? Qual é a tua impressão, Bia? Bom, o que a gente está recebendo é assim, né? Por exemplo, nós começamos na cidade de Canoas e agora a gente está acompanhando diretamente toda a situação. Em média, 70% da cidade está abaixo d'água. Então, o resto dos 30% que sobreviveram, porque na realidade tem muito mais, claro que não pode ser divulgado ainda, né, porque tem várias estatísticas ainda, estão nesses 30% da cidade que ainda está seca. E aí esse retorno, por exemplo, ele estava baixando a água e essa madrugada voltou a subir. E aí, como tem se falado em 60 dias, talvez seja exatamente isso que nós vamos precisar para retomar com segurança para alguns locais, nem todos. E é esse período que a gente vai ter para montar a estratégia e começar a ensinar as pessoas a elas desenvolverem o trabalho. Então, mas nem os governantes, nem os que estão à frente não sabem. Porque sobe, desce, agora vem o frio piora toda a situação, e a situação de emergência ainda é muito séria. Ainda há necessidade dos primeiros produtos. A gente só vai entrar quando as águas baixarem. E isso não tem uma previsão. Ô Bia, e como as pessoas fazem para ajudar? E vocês também estão atuando na prevenção a golpes, porque a gente vê aí que tem muita gente querendo ajudar de alguma forma, às vezes não sabe muito bem como doar, que instituição que é séria. Como é que vocês estão trabalhando em relação a isso? Então, a gente lançou um Pix de emergência, né, da organização,
para unir essas forças, que é, enfim, tá ali nas nossas redes, né, da Mulher em Construção, _oficial, e esse pretende, então, colaborar. Ainda é muito tímido, porque nós estamos buscando empresas, né, para que cada empresa adote, digamos, uma sala. Sala da hidráulica vai ser por uma empresa tal, a sala da alvenaria, a sala da elétrica, porque muito vai ser necessário. Então, a gente está buscando um valor mais vultuoso para exatamente construir essas escolas, a fim de que as pessoas que saírem dali já saiam com o material pronto para reconstruir o seu espaço, depois nessas frentes de emergência, né? Além do que, depois elas vão estar aptas também a receber recursos, porque elas não vão poder segurar um trabalho voluntário direto, elas também precisam trabalhar. Então, há uma série de caminhos que a gente ainda está perdido, mas ainda no momento é necessário que a gente comece a se cotizar e ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E nós vamos fazer em Canoas a primeira escola, e na quarta-feira mesmo a gente inicia esse processo, né, de aglutinamento no local, que é a Universidade de La Salle, e aí com isso pronto, a gente deve partir para as outras cidades, porque daí passa para a região metropolitana e quem sabe para o resto dos municípios também. A gente já tem bastante parceria técnica e também as nossas mulheres e muita gente do Brasil abraçando. Isso é muito bonito de ver. Se por um lado a tragédia é grande, é como a gente sempre diz, né? Tem uma parte ruim, mas tem a parte boa também. E a gente vai aproveitar essa parte boa e fazer com que as pessoas que sobreviveram tenham mais dignidade, né, neste momento, só sempre prestando atenção em os espaços que nós vamos voltar, que são muitos espaços que não têm mais condições de retornar. Então, estudar isso também vai ser um desafio. Ô Bia, só para a gente reforçar aqui, qual é o site da Mulher em Construção, para quem quiser auxiliar, para quem quiser conhecer um pouco mais? Então, nosso site é mulheremconstrução.org.br. É Mulher em Construção, no singular. Então, a gente está pedindo todo tipo de apoio de materiais, tudo que for possível. Mas, por enquanto, a gente ainda não pode receber os materiais, porque não tem lugar seco para guardar. Então, a gente pede a compreensão, por isso que a gente lançou um Pix, mas depois disso a gente começa, enfim, vai ser muito aberto. A gente tem uma rede muito forte e séria no processo e a gente vai disponibilizar tudo que a gente está recebendo, todos os apoios, enfim, fazendo com que fique na transparência, né? Porque o que a gente precisa agora é um trabalho sério e honesto em cima daquilo que a gente já vem fazendo no nosso DNA, que é ajudar as pessoas e as famílias, né? Principalmente as mães solos, aquelas que não tinham condições mesmo e que agora perderam as suas casas, ainda mais isso, né? Ainda mais esse espaço. O pouco que tinham. A gente agradece demais, viu? A gente agradece demais a participação aqui na Nova Brasil, da Bia Kern, fundadora da ONG Mulher em Construção. Parabéns pelo trabalho e força aí nos próximos meses de muito trabalho. Muito obrigada, Michele. Obrigada pelo espaço também, tá? Um bom trabalho para vocês. Muito obrigada por todas as ajudas. Obrigada. Bom, e a Bia falava a respeito né, que você tem muitas pessoas boas, né? Embora a gente fale às vezes de alguns casos ruins. Sim. Então, você tem casos de estupros, de roubos, que acontecem em meio a essa tragédia, mas os bons são maioria. Sem dúvida. Isso que é mais importante de levar adiante.